Uma das garantias para a sociedade manter viva sua história é quando ela se preocupa em registrá-la, através de relatos escritos, auditivos, visuais ou, no mundo moderno, digitais. A Ponte de Rosário, que recebe o nome de Monsenhor Luiz Alves Madureira, tem sido as atenções nos últimos meses devido às suas condições estruturais necessitarem de reparos. Órgãos responsáveis em manter a segurança da ponte já fizeram inspeções no local. Autoridades como os deputados estaduais Carlos Lula e Wellington do Curso também estiveram observando de perto se de fato são urgentes ou não as possíveis intervenções na ponte. No último dia 3 de fevereiro, fizemos imagens na parte inferior da construção e notamos que em vários vãos faltam as chamadas longarinas, peças de ferro que se cruzam e dão sustentabilidade para a base de ferro, que recebe o peso do tabuleiro da ponte. Segundo informações, essas peças foram roubadas. Todavia, nesta reportagem falaremos da Ponte de Rosário por um outro ângulo, o histórico. Numa enquete que fizemos perguntando sobre a data de inauguração e se as pessoas sabiam o nome da ponte, infelizmente ninguém acertou responder as perguntas. No entanto, desde 2023, um professor aqui da cidade de Rosário, o Marcos Melo, se dedicou a estudar, a pesquisar sobre a história da ponte Monsenhor Luiz Alves Madureira. E é exatamente com ele que vamos conversar agora para entender qual a motivação que ele usou como base para fazer esse estudo, essas pesquisas e trazer à tona uma história de repente que aquela geração antes de 90 não conhece, não teve acesso. E nós que vivemos aquela época temos essa nostalgia em relembrar dias que passaram e que nos trazem boas lembranças. Professor, nos conte um pouco essa sua atitude, louvável, claro, importante para a história da cidade do município de Rosário, em relação à nossa ponte, nossa famosa ponte. Fale aí sobre esse momento que o senhor deu assim aquele start, vou estudar sobre isso, vou em busca dessa história. Então, Leonel, a pesquisa começou a partir de uma inquietação minha, porque eu sou professor aqui da Rede Pública Municipal Estadual de Rosário, e eu percebi que a juventude de Rosário carece de algumas informações relacionadas à história e à cultura de Rosário. A partir dessa inquietação, eu parti para a pesquisa. Uma das temáticas foi sobre a Ponte de Rosário. Especificamente da ponte, eu fui atrás da documentação na Biblioteca Pública Benedito Leite, os jornais de 87 a 89, e aqui em Rosário eu pesquisei os arquivos pessoais de seu Eugênio e Dona Fife Melo, que eram os proprietários do pontão, que fazia a travessia de Rosário em um momento anterior à ponte, de seu Euvaldo de Jesus, de seu Gerson Linhares e de Dona Cleide Maria. Muito bem. Aí o que é que você reuniu, indo em busca desses nomes, dessas pessoas? Ela faz parte de um projeto, em 87, que é o projeto de expansão do projeto Grande Carajás e do investimento da Petrobras. Nesse contexto que se insere a construção da Ponte de Rosário, porque nessa época a cidade carecia de uma infraestrutura adequada para receber tal empreendimento, porque Rosário ia ser um polo industrial nesse período. É nesse contexto que se insere a construção da Ponte de Rosário. Mas também a gente não pode esquecer os inúmeros pedidos que a classe política e empresarial de Rosário fizeram para o governo do estado e o governo federal desde 1930. Desde 1930 que a gente tem pedido de vereadores e prefeitos de Rosário para o governo do estado e o governo federal. E também de lideranças políticas e lideranças econômicas da região do Munim, em especial Morros, Icatu e Axixá, que pediam por uma ponte que ligasse Rosário àquela região. A gente ouve falar sobre uma primeira ponte que teve início a sua construção e não foi para frente. O que o senhor também sabe sobre isso? Essa ponte que a gente consegue ver da praça da prefeitura ali, né? Essa ponte ela é de 1980 a 1981. Essa ponte foi um projeto do governo do estado na época, 80-81, e essa ponte ela não deu certo, ela não vigou por inúmeros motivos que a documentação que eu tenho disponível me dizem, né? Por exemplo, essa ponte ela teve uma má gestão, essa ponte teve uma mau direcionamento.
teve uma logística que não foi correta para a época, e também essa ponte ela teve alguns acidentes trabalhistas. Devido a todos esses fatores, em 81 o projeto foi abandonado, mas o projeto da ponte de 87 ainda tentaram resgatar a estrutura dessa ponte aí. O projeto inicial era que a ponte de Rosário fosse essa ponte antiga ainda, mas só que devido a inúmeros entraves burocráticos de licitação, abandonaram por completo essa ponte em 87 e iniciaram um projeto do zero, que é a ponte hoje que a gente conhece, a Monsenhor Luiz Alves Madureira, que, por sinal, tiveram que abrir uma nova parte da BR, que é a parte da região da Prata, e uma nova avenida aqui em Rosário, para que houvesse um novo local para a construção de uma ponte. Tá, aí antes da ponte, como é que era a travessia do pessoal? A travessia era feita a partir de barcaças e da gaivota e da faixa preta, que eram um pontão e outro tipo de embarcações. Eram de propriedade do seu Eugênio, Dona Fifi Melo, o pontão e a gaivota e a faixa preta, né? E durante esse período anterior à ponte, era o único meio que tinha de atravessar o rio Itapecuru. O pontão e a outra embarcação faziam a travessia de caminhões, carros pequenos, pessoas e também de alguns animais. Era a única forma que tinha como atravessar. Pela documentação que a gente tem da época e trazendo para o dinheiro de hoje, a travessia de uma pessoa custava R$2, mas só que estudante não pagava, desde que estivesse devidamente fardado. Isso foi um acordo que fizeram com a prefeitura já na década de 70. Era a única forma de travessia, que já na década de 80 começaram a reclamar muito dessa forma de travessia, porque a cidade estava crescendo muito e a região do Munim estava crescendo também muito e precisavam de uma forma de escoamento da produção da região do Munim para cá. E tiveram que construir a ponte. E historicidade em relação à cerimônia propriamente dita do dia desta inauguração. O dia foi 8 de dezembro de 1989, foi o dia de inauguração da ponte. Mas só que a cidade teve 2 dias de festas, que foi o dia 8 e o dia 9 de dezembro. Aí o Boi de Axixá e o Boi de Santa Rita vieram se fazer presente para animar mais de 12 mil pessoas que vieram visitar Rosário nesse dia. Aí a cidade recebeu a visita do governador Epitácio Cafeteira, do então deputado federal Sarney Filho, que veio representar o pai, o presidente José Sarney, do presidente da Assembleia Legislativa, um político muito conhecido em Rosário, que foi seu Ivar Saldanha, e inúmeras lideranças políticas aqui da região e também da região do Munim e econômica. Nesse dia, como eu comentei, o Boi de Axixá e Santa Rita vieram até aqui e foram 2 dias de festa somente para a inauguração da ponte. E as lideranças políticas foram bem claras com relação aos discursos dele. Eles falaram que a história de Rosário deveria ser dividida em 2 momentos. O primeiro momento foi a construção do Forte do Calvário em 1620. E o segundo momento era justamente aquele que eles estavam vivenciando, a construção e inauguração de uma ponte que até hoje tem um impacto econômico muito grande na cidade, porque foi a partir da construção da Ponte de Rosário que inúmeros povoados de Rosário e até a sede cresceram muito economicamente. O que se tem sobre a questão da comitiva do governador no dia da inauguração da ponte? Como foi a dinâmica até chegar na ponte sobre o rio Itapecuru? Então, nesse dia estava marcado para o governador inaugurar a ponte 10 horas da manhã. Que foi o que realmente aconteceu, porque a documentação diz que 12 horas ele já estava no Forte do Calvário, lá para fazer uma outra inauguração no Forte do Calvário aqui de Rosário. A comitiva chegou inicialmente em Bacabeira, foram até Bacabeira, inauguraram algumas obras lá em Bacabeira e depois vieram para Rosário, e aqui de Rosário vieram da gerência com uma população que já estava lá esperando eles e uma outra população que já estava esperando eles na cabeceira da ponte, Monsenhor Luiz Alves Madureira. E nesse momento o governador sobe no palanque juntamente com o presidente da Assembleia Legislativa, Ivar Saldanha, o prefeito Orlando Aquino, e começaram a discursar falando da importância da ponte para aquele momento na história de Rosário. E aí, o mais curioso nessa história toda é que o professor Melo não é rosariense. Nos fale um pouco da sua origem e o porquê, então, desse interesse de se tornar um rosariense nesse quesito ponte sobre o rio Itapecuru. Porque meu avô, o Chaguinhas, ele é rosariense raiz, já faleceu, tá? Ele era rosariense raiz e minha família da parte de mãe morou aqui até 1979. Aí um filho de mamãe, um Melo, volta para Rosário em 2022 para morar aqui, ficar aqui. E o destino me levou para pesquisar sobre a história da cidade que meu avô passou por tantos anos e minha mãe passou a juventude dela aqui.
Eu sou de Santa Rita, mas já me considero um rosariense. Muito bem, então você acabou de acompanhar uma história muito boa, interessante, belíssima, da nossa ponte Monsenhor Luiz Alves Madureira. E olha que o professor se dedicou de fato, a gente vê que ele se debruçou nessa história e vale a pena relembrar dias que de repente você que me assiste nem imagina como foi, a circunstância que foi, e agora você está por dentro deste assunto. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço a TV Moderna.